Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, agradeço, estamos chegando a 126 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo, e atingindo 654 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, de toda a análise, a perspectiva que nós temos, indica o canal a uma amiga, um amigo, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? É uma coisa importante, ser apoiador do canal, nessa eleição agora, especialmente nesse ano de 2022, que é o ano, certamente, eleição, e tenho conversado com muitos, que é mais importante eleição desse século, claro, até esse ano do 2022, porque é decisiva para a nossa história. E é fundamental manter o jornalista independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, que esse espaço faz isso e todo o nosso acervo aqui é prova dessa minha afirmação. Então, é fundamental para mantê-lo. E para apoiá-lo, é tranquilo, seja um membro apoiador. Tem duas formas. Em 2 minutinhos, você escolhe qual é a forma que você quer apoiar o canal e contribui nessa luta importantíssima que nós estamos travando e vamos vencê-la em outubro, né, de virar essa triste página da história do Brasil. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e agora TikTok, uau, coisa fantástica, né? Vocês têm ali Marco Antônio Villa Oficial. Bem, hoje, antes de eu começar, temos aqui uma novidade. Lê. A Letícia, minha mulher, está aqui. Lê. Olá, boa noite. Convido vocês para me seguirem no meu perfil do Instagram, Letícia de Castro Villa Oficial. Tem moda, cultura, arte, coisas de casa. Então, eu espero vocês lá, tá? Boa live. Até. Valeu, Lê. É bem legal, vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos lá, então eu passei todo o noticiário, né, acompanhando tudo que está como de hábito, né? Fiz uma bela entrevista, viu? Espere um pouquinho, depois vocês vão ver, temos uma entrevista fantástica, né, que nós vamos postar hoje ou amanhã, porque eu estou terminando agora de revê-la, né, para colocar o título, tal, como eu sempre faço, mas muito bom, não vou falar com quem, mas entrevista importante, porque assim, a gente só daqui para frente tem que entrevistar as pessoas que estão, né, frente à conjuntura, como é que elas estão atuando em diferentes posições na estrutura de Estado, na sociedade civil, etc. Mas é uma conversa muito legal, e já temos outra já pré-marcada também nessa semana. Aí passei todo o noticiário, acompanhando, mas me parece que a questão central, e na minha leitura, muito grave, e reforçando a análise que nós temos apresentado isso, infelizmente, não digo isso, insisto com satisfação, é que Bolsonaro incita a violência armada nas eleições. E isso não é exagero. 2 fatos hoje reforçam essa análise. E qual o significado disso? Histórico, olhando também a Europa, especialmente nos anos 20 e 30 do século passado, e olhando o Brasil. Então, vamos por partes. Vou passar para as duas notícias. Uma delas, o Bolsonaro, falando ali para a extrema... Os pobres coitados que ficam naquele cercadinho, para aquela turma, né? Depois eles vão ter vergonha de ter feito isso é normal, mas fazer o quê? Mas naquela saidinha, ele disse o seguinte, hoje, ontem, por coincidência, estava se referindo ontem a domingo, tá bom? Ontem, por coincidência, estava andando de moto em Brasília. Na pista tinha um clube de tiro. Entrei, atirei com o pessoal. Viu lá? Tinham 3 alvos vermelhos. Por coincidência, eu botei no vermelho. São 600 mil CACs no Brasil e o picaretão está dizendo que, se for eleito, vai recolher as armas. Bem, alguém pode achar que isso é uma botada, daquelas coisas. Você fala uma piadinha, uma gozação, né? E segue em frente, isso não tem importância, não.
Não. Dentro do nazifascismo bolsonarista, é aí que está o cerne da questão. Note, ele fala que parou para atirar, tinha 3 alvos, então ele está incitando, portanto, a violência, alvos vermelhos, não precisa muito para identificar o que ele está se referindo, ao PT. E, posteriormente, faz a referência ao picaretão, evidentemente, que é ao Lula, né? E diz que, se ele for eleito, vai recolher as armas e tal. A questão, primeiro, nós vamos voltar a essa uma análise mais aprofunda disso. Se vocês sabem a posição sobre o Lula ao longo da história, já discutimos isso, escrevi livros, ensaios, artigos, participei de centenas, posso dizer centenas, de debates sobre o período Lula e tal. Então, evidentemente, não preciso externar aqui a minha opinião. Naquela conjuntura, tudo eu fui, inclusive, quando pouco, sim, o meu posicionamento, registra-se, né? O que ele está falando aqui é algo muito grave, ele está incitando a violência, dizendo para atirar, para matar, né? E fazendo referência a quem? Isso é muito grave, isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso me traz muita preocupação. E agora, citando a Folha de São Paulo, ele faz uma referência ao Cauê Moura, dizendo o seguinte, que tinha feito uma postagem, fazendo uma piada sobre Bolsonaro, tudo bem, até aí, figura pública, né? É assim, né? Você, como entrar, né? Como diria o Vicente Mateus, entre aspas, você entra na chuva para se queimar. Quer dizer, figura pública, assim, foi uma postagem na base da gozação, na boa, sem nenhum problema. E recebeu como resposta uma ameaça de morte. O Bolsonaro disse que não seria difícil acertar um tiro em gordinho como ele. Isso daqui é claro, ou seja, um adversário político para o Bolsonaro, né? Eu vou ler literalmente, tá bom? A postagem, isso é uma postagem dele. Confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar. KKKK. Ele está dizendo para os seus nazifascistas, seguidores, que não são aqueles, evidentemente, que votaram no Bolsonaro em 2018, registre, tem de separar o joio do trigo, né? Ele está dizendo o quê? Que você enfrenta o adversário não no debate, no convencimento, e até concordando com o adversário, é isso democracia, mas através da violência, da eliminação. Deixa de ser adversário, passa a ser inimigo. Com o adversário se convive, com o inimigo se elimina. É esse o sentido dessas 2 falas criminosas do Bolsonaro. Portanto, quando eu estou dizendo Bolsonaro incita a violência armada nas eleições, não é um exagero. Eu já tinha falado isso o ano passado e vocês, que o arquivo do canal, são absolutamente testemunhas disso. Representa o quê? Sinal de desespero? É verdade. Isso é sinal de desespero frente à inevitável derrota e de identificação com a política nazi-fascista. Derrota, nós já comentamos, mas por que identificação com a política nazi-fascista? Você pode me perguntar. Vamos lembrar, no caso da Itália, os camisas negras, né? Que atacavam inicialmente, antes de tomar o poder, em outubro de 22, a marcha sobre Roma, antes o ataque especial no norte do país, as casas do povo e tudo aquilo, né, que fizeram, destruindo, ameaçando, matando, coagindo adversários, e depois que tomam o poder, toda a repressão via a estrutura de Estado, inclusive lembrar do delito Matteotti, né, o assassinato do deputado Matteotti, e ali você pode dizer quando o fascismo se consolida no poder. Está no meu curso, no www.cursovilla.com.br, tem 3 cursos, um deles é o que é fascismo, e vocês podem ver com detalhes essa minha explicação. Ou seja, o uso da violência, né, que está fora do campo da democracia. Onde há violência, não há democracia. Insisto, democracia é convivência de contrários e uma disputa de convencimento. Ele está transformando a política em guerra. E quando teve o poder, Benito Mussolini, entenda-se, aí impôs o terrorismo de Estado. Aí impôs o terrorismo de Estado. O mesmo aconteceu na Alemanha, a partir de final de janeiro de 33, aí em escala muito maior. Aí com as tropas, as SAs, né? E depois a presença das SS, toda a estrutura de Estado, Gestapo, etc. E aí é toda a violência. É bom lembrar que o primeiro campo de concentração já é em março de 1933, cerca de 2 meses após tomar o poder, em Dachau, ali próximo a Munique. E depois
tem os outros campos de concentração no território alemão e com o processo da guerra, a partir de 1939, nos territórios ocupados. Basta lembrar os campos terríveis da Polônia, na Ucrânia e etc. Né? A questão, portanto, que se coloca é que é a identificação que o Bolsonaro tem, e eu insisto nessa interpretação, com o nazifascismo na ação. Ele não tem no campo da teoria, porque no campo da teoria ia exigir a condição sine qua non a leitura, a reflexão, o estudo, a escrita, tudo que ele e os seus criminosos, a sua quadrilha, não conseguem fazer. Ainda bem, ele não consegue construir partido, organizações de massa, intelectuais orgânicos, né? E nem uma visão de mundo, uma produção de livros, por exemplo, que levasse essa interpretação de mundo aqui, nessa conjuntura que vivemos. E eu digo sempre, graças a Deus, porque se ele tivesse condições de fazer isso, tal qual Benito Mussolini fez na Itália, tal qual Adolf Hitler fez na Alemanha, seria de nós. Nós não estaríamos nessa hora conversando, com a mais absoluta certeza. Então, ele tem a identificação na ação, não na teoria. E não consegue ter na teoria por essas questões que eu levantei agora, anteriormente. E esse estilo que eu sempre digo, que ele é um mandrião, é um vagabundo, é um preguiçoso. Ainda bem, porque se ele tivesse a disciplina revolucionária de Benito Mussolini e de Adolf Hitler, que tem origens, vale lembrar, políticas muito muito diferentes, né? Da onde vem o Hitler, inclusive, lembrando só que ele é austríaco, né? Como é que ele vai para a Alemanha, como é que ele se alista na Primeira Guerra Mundial, etc., tal, com que grupos ele se identifica em Munique, né? Com o término da guerra, e o Benito Mussolini, que vem de outro campo político ideológico inicialmente, vem do Partido Socialista, lembrar que o seu pai, o próprio nome Benito, é a identificação do seu pai que tinha simpatias anarquistas com o presidente Benito Juárez, do México, célebre, Benito Juárez, né? O restaurador da República, como diz Daniel Cosío Viegas, um grande historiador mexicano fantástico. Esse volume chama-se A República Restaurada, a sua história de México. A identificação com a figura do Benito Juárez, daí o nome Benito Mussolini. Aí o Benito Mussolini, na sua militância, né, do Partido Socialista, e chega até ser o editor do jornal, do periódico, e todo o Partido Socialista tinha um jornal, o jornal era fundamental. Os bolcheviques tinham Iskra, né? O Avante, que era o órgão do Partido Socialista. Depois ele rompe, aí já estamos em 1915, a Itália entra na guerra, e aí ele Popolo de Itália, aí já uma outra leitura de mundo, outra visão, e aí vai outra história. Mas, quando prepara-se para tomar o poder, então a ação, né, das tropas de assalto, dos fatios de combatimento lá que vem, aquela verdadeira loucura, ataca as casas do povo, sindicatos, reuniões de socialistas, de comunistas, inicialmente, depois vão atacar os liberais, etc., né? E, no caso do nazismo, em escala maior, porque você tinha o maior partido social-democrata da Europa, era justamente o Partido Social-Democrata Alemão, e o Partido Comunista Alemão, naquela conjuntura, no início dos anos 30, era, na Europa centro-ocidental, o maior partido comunista, né? Que participava das eleições, tinha uma grande bancada, teve candidatos às eleições presidenciais, etc., etc., etc. Então, a identificação do Bolsonaro, e isso é muito importante, com o nazifascismo é na ação, não é na teoria, pelo que eu já destaquei. E daqui para frente, aguardem, essas duas declarações, portanto, elas não são neutras, não são na base da gozação, uma ironia, uma piada, não. É uma declaração de guerra, e mostrando que a violência será um componente, a violência armada, do processo eleitoral. A questão, e eu vou voltar mais à frente, é como é que as instituições vão reagir à ação nazifascista bolsonarista. Isso é fundamental, né? Bem, daqui para frente, portanto, não haverá dia sem que o Bolsonaro ataque as instituições e ameace seus adversários. Um exemplo, hoje ele teve um encontro meramente protocolar, como eu cantei a bola, no calor da hora, quando eu estava lá no UOL, falei isso, né? Com os dois ministros do TSE e do Supremo, né? Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que foram entregar, uma visão protocolar, o convite para a posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Lembre-se que o presidente, quem vai presidir as eleições de outubro é justamente o ministro Alexandre de Moraes. Bem,
Ele recebeu, foi uma coisa meteórica, 10, 15 minutos, uma coisa assim, muito rápido, nem sequer disse que ia comparecer à posse, provavelmente irá, acho eu, porque não ir é cedo para fazer, na estratégia dele, eu sei como ele pensa, o criminoso, é cedo para fazer uma declaração de guerra ao TSE e, por tabela, ao Supremo Tribunal Federal, ele vai esperar um pouco mais à frente, não vai fazer isso agora, no mês de fevereiro, uma declaração aberta, ele vai guardar essa munição, vamos usar a linguagem dele, né? Essa munição para mais à frente. Mas, e isso é importante, daqui para frente não haverá dia sem que o Bolsonaro ataque as instituições e ameace os seus adversários. E eu falo o Bolsonaro como sinônimo dos nazifascistas bolsonaristas. E é importante você entender quem são os nazifascistas bolsonaristas. Não são aqueles, volto a dizer, que votaram no Bolsonaro em outubro de 2018. Isso é uma circunstância que nunca mais se repetirá. Não é aquele que também tem simpatias difusas por algumas questões que o Bolsonaro fala, mas mais para o Bolsonaro ser anti-A, B, C ou D. Quer dizer, ele está com o Bolsonaro por ser contra os outros, não por ter uma identificação com o Bolsonaro. Milhões são assim. E pode ser que no processo eleitoral esse tipo de pensamento desapareça e esse eleitor ou eleitora possa escolher um candidato por suas qualidades, né? E não para ser contra A, B ou C. Então, quando eu estou me referindo a nazifascistas bolsonaristas, é o grupo de fanáticos. Você pode dizer que são o quê? 5% aí dos seus eleitores? Pode ser, de 5 a 10. É o chamado bolsonarismo raiz? Sim. É aquela base que sempre teve presente na sociedade brasileira em vários momentos da história. Não se esqueça, insisto, isso é fundamental, o trágico acontecimento na Barra da Tijuca, no quiosque, com o congolês, o Moise, aquela coisa tenebrosa, tem a ver que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. A herança da violência escravista estava presente lá na Barra da Tijuca, mais de um século depois. Porque não foi feita a transição de escravo a cidadão. Não foram construídos, apesar de muitos avanços que nós tivemos. A Constituição de 88 é um deles, mas isso ter se solidificado na sociedade brasileira. Isso é fundamental, é indispensável, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, o que eu estou justamente tocando aqui é que as instituições elas não estão ainda estão semi-consolidadas, não efetivamente consolidadas. E qual é a resposta que elas vão dar? Vamos discutir isso daqui a pouco. O desafio, acho eu, para o Tribunal Superior Eleitoral, que faz 90 anos, é bom lembrar que a Justiça Eleitoral no Brasil faz 90 anos, o Código Eleitoral, o direito de voto à mulher, o voto secreto, foram avanços fantásticos, tá? E não podemos achar que é pouca coisa, não é verdade, é muito. Ou seja, as mulheres passam não só a votar e serem votadas, né? O voto secreto, o Código Eleitoral, o estabelecimento das regras democráticas, a Justiça Eleitoral como ramo do Poder Judiciário, isso é importantíssimo, mas extremamente importante. Bem, o desafio do Tribunal Superior Eleitoral, sem esquecer, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, será de conter os ímpetos, se assim preferirem, porque realmente é bom colocar no plural, dos milicianos bolsonaristas. Esse vai ser o desafio. Porque na hora que o chefe dá esse sinal, eu atiro em alvo em vermelho, eu atiro em gordinho, ele está dizendo o seguinte, e tem muitos loucos no Brasil, e o armamento disparou o número de pessoas que têm posse de armas e a quantidade de armas que cada indivíduo tem, com medidas absurdas tomadas pelo Bolsonaro. Então, ele está trazendo para o Brasil os Estados Unidos, o que é de pior nos Estados Unidos, que é essa violência, essa posse e propriedade das armas. Vocês sabem que essa questão divide a elite política, tem os lobbies poderosos, inclusive nos Estados Unidos, para manter a questão das armas. Como é que essa questão está presente, tristemente, na história norte-americana? E ele está trazendo isso para o Brasil. Ele e Socaterba, eles trazem o que é de pior nos Estados Unidos para o Brasil, né? E isso é muito perigoso. Eu estou extremamente preocupado e já falei isso desde o ano passado. Portanto, não é novidade. A questão que se coloca, e aí eu acho muito importante, o Brasil precisa de um processo eleitoral agora, em 2022, em que o foco da discussão seja o quê? Seja ideias, planos, projetos, e não a violência. A violência só interessa aos bolsonaristas. Aos democratas,
republicanos, não interessa. O que nós queremos é um debate duro, intenso, no campo das ideias, planos, projetos, visões de mundo. Como nós vamos encontrar o caminho que nós tivemos, um caminho exitoso, luminoso em certo momento da nossa história, que nós acabamos nos perdendo. Nada pior para nós, tanto na esfera da eleição federal como para os governos estaduais, da violência tomar conta do processo eleitoral, que é o que os nazifascistas bolsonaristas e o seu comandante, o quadrilheiro Jair Bolsonaro, querem. E por quê? Primeiro, porque ele não tem ideias, não tem projetos, não tem planos, ele não tem a teoria que eu citei anteriormente, no início da nossa conversa de hoje. Segundo, ele não tem vitrine. O que ele vai apresentar que o governo fez? O governo não fez nada. É um governo, né, marcado por uma malta que tomou o aparelho de Estado eleito pelo voto popular, que é uma coisa difícil para os lá na frente, daqui a 50 anos, alguém entender e falar, mas o que aconteceu? Aí os pesquisadores, os acadêmicos têm que se debruçar e buscar as respostas na história, na política, na antropologia, né, na sociologia, na psicologia social, né? Me lembrei do Dante Moreira Leite, o livro Caráter Nacional Brasileiro, foi muito importante no processo de formação da minha geração, muitos leram, tal, mas me lembrei agora. Mas esses teriam justamente se debruçar sobre essa questão e estudar, para tentar dar uma resposta. Claro que no campo científico você tem que buscar a resposta, que não é do panfletarismo, não é da desqualificação. O que aconteceu conosco? Então, o foco para todos nós tem de ser essa discussão, planos, projetos, debater política. É isso que nos interessa, o debate da política, né? E não faltam bons candidatos. Não vamos, igual em 2018. Ninguém pode dizer que no primeiro turno não tinham bons candidatos. Não é verdade. Não é verdade. Tinha bons candidatos, gente com história, gente mais recente na política, mas tinham bons candidatos. Nós não podemos reproduzir em 22 o que ocorreu em 18. Nós temos bons candidatos aí. E pode ser que apareçam outros, afinal, tem tempo aí na prescrição dos candidatos. Agora, março, tem a janela partidária, vai haver um troca-troca danado de partidos e de filiações. E a partir dali vai se estabelecer, então, já um cenário um pouco mais tranquilo, que no momento é um cenário muito nebuloso, é difícil a gente entender o que está ocorrendo. Eu reconheço que não é uma coisa fácil, a conjuntura está muito complexa. Vai ter de se encontrar o caminho e as propostas também que serão apresentadas. Nós precisamos de bons debates na televisão, precisamos de bons debates, mas aí é necessário projetos, planos, ideias. Não a violência. A violência não constrói nada. Então, quando o Bolsonaro fala isso, e ele sinaliza que vai partir para a violência, como eu tinha dito. Como ele não vai arrastar as minhas, entre aspas, Forças Armadas, que elas não vão entrar, o 7 de setembro foi o ponto final disso. Não vão entrar. As minhas PMs também não vão entrar nisso, nessa aventura. O cenário não indica nada disso. Então, ele está, e olha, lembra-se da minha análise lá em 21, hein? Quando eu falava em milicianos, grupos armados, que ainda não tem uma articulação, espero que não tenha. E quem vai chefiar tudo isso? Um homem muito perigoso nas instituições, Dudu Bananinha, que é o nome dele. O apelido é Eduardo Bolsonaro, é o Dudu Bananinha. Dudu Bananinha ficou 35 dias agora, passeando nos Estados Unidos, em férias, com um motorhome. Foi de costa a costa, da costa leste para a costa, ficou passeando. Ele é um homem brasileiro, é um patriota. É um patriota. E o duro é que esse patriota é eleito pelo mais importante estado da federação, estou falando em termos econômicos, né? O maior número de eleitores, o maior PIB, e que tem uma tradição, por exemplo, as diretas já efetivamente, vamos discutir sério, começou aqui, 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé. É aqui que o processo realmente começou. Não significa que não ocorreram manifestações anteriores, mas é aqui que o processo politicamente começou. O impeachment de Fernando Collor foi também os caras pintadas. Idem também foi aqui. O impeachment de Dilma Rousseff, 2015, quando começa, foi também aqui o elemento propulsor. Não foi um único lugar. Veja isso. Eu podia citar outros exemplos. E por quê? Porque você tem uma configuração social que não é presente no regionalismo. Me diga qual a comida típica de São Paulo. Não tem.
Você não vai dizer a pizza, claro. Não era. Então, você tem uma configuração de classes, e aí o Florestan Fernandes, no livro Mudanças Sociais no Brasil, foi republicado sua obra, pela parte dela pela Global, e eu fiz a apresentação. Eu não sou Florestan Fernandes, não precisa de apresentação, eu vou chamar de apresentação, que é a denominação dada, né? Do Mudanças Sociais no Brasil. E um dos ensaios ali, é um livro, ele pega os ensaios dos anos 50, quando o Brasil, São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo, e as pessoas diziam isso com orgulho. E os problemas eram enfrentados e vencidos, com êxito, né? E ele diz uma questão muito importante, a primeira cidade burguesa no Brasil é São Paulo. Agora precisa entender o que é burguesa, porque as pessoas acham que burguesa é a música do Seu Jorge. Burguesinha, burguesinha. Não, não. Vamos entender o conceito sociológico de burguesia, né? No sentido da mobilidade de classes. Não é uma sociedade de castas, nem uma sociedade estamental. É uma sociedade de classes, de mobilidade, né? E de ascensão social, e em que esses valores acabam se espalhando pela sociedade, né? E isso está presente primeiro aqui, e aonde as contradições também vão estar presentes, no processo de industrialização. Quais as grandes greves da Primeira República? Primeira República, bom, vocês passam aqui, isso está aqui no meu livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil dos Documentos ao Século XXI. Onde elas estão? Aqui em São Paulo, né? 1905, 1906, 1917, que ninguém esquece, 1919, e 19, na verdade, teve mais do que 1917. Direitos sociais que hoje você tem, eu tenho, nós temos, foi a luta dos anarquistas. E o foco central foi São Paulo e com braços no interior paulista, onde havia centros fabris. Sorocaba, por exemplo, que era chamada Manchester, não era Manchester, era Manchester paulista em certa época da sua história. Então, a questão que eu estou colocando, que eu estou apresentando, é que como é possível, com essa história política aqui, com essa história econômica cultural, lembrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Com tudo isso, e eu podia dar muitos outros exemplos no campo da literatura, do cinema, né? Tem umas boas discussões que eu gosto de fazer, discussões no sentido de problematizar o objeto, tá? Quer dizer, quando você está sempre olhando para frente, por exemplo, vamos pegar o cinema novo, os clássicos, se você lembrar do cinema novo, tem como temática o sertão, né? Se você for passar Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou pode passar Vida Seca, estou falando de filmaços, né? Aqui em São Paulo, o cinema novo é urbano, São Paulo S.A., por exemplo, né? A temática urbana é que está presente. Por quê? Porque aquele mundo já era o passado. Aqui já estamos olhando para o presente e para o futuro. Podia passar pela literatura, mostrar essa ruptura, esse corte, essa modernidade, e tem vários exemplos dessa. Posso citar aí Presença de Anitta, do Mário Donato, que é um livro inquietante, que, por sinal, não tem nenhum plágio de Lolita. Ele escreveu o livro 7 anos antes do que o Nabokov, só para registrar. Mas eu não quero me estender muito nisso, mas o que eu estou justamente querendo apresentar para vocês aqui, eu acho que é uma discussão muito interessante. Como é que um Estado, com tudo isso, tem como seu deputado mais votado em 2018, Dudu Bananinha? Aquele que diz que feminismo é esses homens banana, homens geleia, por aí vai. Aquele que diz que houve o rompimento da adutora da Sabesp porque a construtora que ganhou a concorrência, que agora vai explorar o metrô, tem muitas mulheres, tem como prática, né, e é uma prática absolutamente correta, né, de mulheres, negros, etc, etc. Então, tem muitas mulheres, e as mulheres foram culpadas pelo desabamento. Como é possível São Paulo, um estado desse, ter como deputado federal mais votado um homem desse, um banana, um idiota, e mais do que isso? E aí, é inacreditável, não mora em São Paulo. Ele não mora em São Paulo. Ele falsificou, é um falsário, o registro, o domicílio eleitoral, que agora está sendo falsificado pelo capitão Tarcísio, que alugou um apartamento vazio, finge que mora em São José dos Campos. É mentira! É um mentiroso desse outro falastrão. Então, vou deixar esse Tarcísio, esse é um bobalhão, já sempre disse, vou falar desse do Bananinha, esse homem é perigoso, o outro é um bobo, esse é perigoso. É um instrumento de Steve Bannon aqui no Brasil, do terrorista da organização Movimento Internacional, do qual ele é representante na América do Sul, uma organização antissemita,
racista, homofóbica, né? Portanto, ele está a serviço de uma potência estrangeira, porque o Steve Bannon está articulado com o Partido Republicano, que hoje, e eu tenho dó, foi tomado pelo Trump. Inclusive, a democracia americana vive a sua crise, certamente, os últimos 100 anos, a mais grave, porque o Partido Republicano hoje é tomado por extremistas. O Partido Republicano fez agora uma nota oficial dizendo que foi correta a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro. É uma coisa assim, inaceitável, inacreditável. E Dudu Bananinha está a serviço desses criminosos nazifascistas. Sim, e eles querem fazer algo igual aqui. Eles vão fazer um ataque cibernético ao TSE. E não só no dia da eleição, no dia 2, estou me referindo ao primeiro turno, vão fazer tudo antes. E vão agora. E o pai já sinalizou, o criminoso, que é um homem cruel e covarde, porque é um homem covarde, ele está falando para os outros fazerem isso, o covarde. Incitando a violência armada. Nós nunca tivemos isso. Olha, tivemos eleições muito disputadas. Eu estou falando com o restabelecimento das eleições diretas. Em 1989, foi muito disputado. A primeira vez que teve segundo turno. E a alegria do eleitorado. Os debates. Porque tem que ser assim, a gente precisa ter alegria. Né? Debater. Como gostar do Brasil. Que não é o ódio que vem da extrema-direita nazifascista americana que eles trouxeram para cá. E aqueles brasileiros. Eu estou me referindo àqueles que se identificam com o nazifascismo, não os que estão lá por necessidade econômica e lutaram. Não, isso é outra história. Estou me referindo aos gusanos, aos vermes, traduzindo para a língua de Camões, né? Que é uma coisa inacreditável. Eles trouxeram o que é de pior. Né? E nós não tivemos isso em 1989. Não tivemos em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e até em 2018. Não tivemos. E não poderemos ter pela primeira vez isso aqui, não. E se você retroagir durante o populismo, a chamada República Populista, não tivemos isso em 1945. E olha, que foi duro, o Brasil tinha passado uma ditadura do Estado Novo, aconteceu crimes terríveis durante o Estado Novo. Um dia eu já citei, mas teria de discutir com mais vagar. Terríveis, terríveis, terríveis. Não tivemos em 1945, não tivemos em 1950 isso. Não tivemos em 1955 e nem tivemos em 1960. E se você retroagir a Primeira República e as eleições daquele jeito, mas vamos lá, não tivemos em 1894, 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, 1918, excepcionalmente teve eleição em 1919, pela morte de Rodrigues Alves, 1922, 1926 e nem na eleição de 1930, com toda aquela tensão. A crise econômica de 29 foi aquela coisa terrível, e a questão política, as rebeliões sedentistas, 1922, 1924, Coluna Prestes, etc., 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 não tivemos. Nós não podemos deixar que seja maculado o processo eleitoral pelos nazifascistas bolsonaristas, pelo criminoso Jair Bolsonaro. E os braços que ele tem, porque a Aliança Internacional ele faz via Dudu Bananinha. E internamente o esquema de fake news, o esquema criminoso, é o criminoso Carlos Bolsonaro. E precisa ser preso. A prisão de Carlos Bolsonaro ela é indispensável. E a pergunta é, para tranquilizar nas eleições, onde estará se Jair Bolsonaro vai criar toda essa situação e, ou vai para Dubai, ou pode tentar um mandato senatorial, alguma coisa. Ele vai criar uma situação e já sinalizou. E o que nós devemos fazer? Por isso que esse espaço a gente busca ver lá na frente. A árvore não deve ocultar a floresta. E nós temos que repetir isso. Ou repetir o José Américo de Almeida. Né? Ver tudo não é ver bem, mas ver o que os outros não veem. Essa é a questão que a gente tem de olhar. Olhar lá na frente. Né? Entender. Não cair com manobras que nós chamamos na história militar diversionistas nas batalhas. Não. Entender o conjunto da batalha, que tem confrontos, números no teatro. Você precisa entender qual é a estratégia e as diferentes táticas que você vai usar para atingir o seu objetivo. Do Bolsonaro eu sei qual é. É macular o processo eleitoral, ensanguentar o Brasil. E nós temos de impedir os democratas, republicanos, os que têm como referência a Constituição cidadã, como bem disse o doutor Ulisses, impedir que isso ocorra. Portanto, o sinal de hoje é perigosíssimo. Ainda há tempo de barrar esse ataque às instituições, à sociedade civil,
os partidos políticos e ataque aos adversários, porque ele transforma adversário em inimigo. Por isso que ele vai focar no STF, TSE, partidos, pessoas, é necessária uma resposta. E eu confio que, especialmente nesse caso eleitoral, o TSE vai construir respostas, porque não vai ser fácil. Esse ano vai ser um ano de muita tensão política, porque o Bolsonaro sabe que já está derrotado. E ele vai querer levar para o fundo do poço o nosso país. E nós não podemos deixar. Nós temos que ter um belo processo eleitoral, muita tensão, muito debate, mas discutir ideias, programas, planos. Que país nós queremos na terceira década do século XXI? É isso, né? E não sucumbir ao jogo nazifascista. Se você gostou dessa e de tantas centenas de lives no meu canal e tantas entrevistas, mais de 200, indique o canal, já está inscrito no meu canal, indique o canal a uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostaram e utilize a página dos comentários. Debata, proponha, opine, isso é muito, muito, muito importante. Lembro que, além de você estar inscrito no canal, nós criamos o apoiador. O apoiador tem duas formas de você apoiar o canal, ser membro apoiador. Você escolhe a forma que você quer e tem a explicação de como chegar a esse passo, como dar esse passo. Aí você vai dizer o seguinte, mas para que apoiar? Nós vivemos a eleição decisiva da nossa história, nesse século XXI, a mais absoluta certeza. E é necessário garantir um espaço plural, democrático, republicano, independente de qualidade. E esse espaço, sem exagero, e todos os entrevistados dizem isso, vocês entendem isso também, é esse canal. Então, essas duas formas de apoiar, você escolhe. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, sim, TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!